Oi gente, o vídeo de hoje se chama Libertos do Pecado e o texto-chave está em Romanos 6, do versículo 9 ao 14, que eu vou ler para vocês. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quando a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, o velho eu também morreu. E nós não somos mais escravos do pecado, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo, exatamente todo o pecado. No vídeo de hoje, eu não vim apontar pecado de ninguém aqui. Eu vim te mostrar alguns motivos pela qual você pode estar pecando e não conseguindo se livrar desse pecado na sua vida. Tem muita gente se dizendo que eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar de fazer aquilo. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é se você nasceu de novo. João 3,9 vai nos dizer que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você nasceu de novo? Você abandonou suas coisas do velho eu? Você deixou de andar com as mesmas pessoas que só te puxavam para trás? Você abandonou as práticas que te afastavam de Deus? Uma referência nossa na Bíblia é Saulo, que virou Paulo. Imediatamente quando ele teve um encontro com Jesus, ele abandonou suas antigas práticas, ele abandonou seu velho eu. E Paulo, de perseguidor, ele passou a ser o perseguido por falar de Jesus. Ele reconheceu que ele estava vivendo uma vida de pecado e que ele precisava do perdão de Deus, ele precisava servir a Jesus. Mais uma vez, não estou aqui para apontar pecado de ninguém. O que eu quero dizer com isso é que quando nós realmente nascemos de novo em Jesus, temos um encontro verdadeiro com Ele, nós não sentimos mais vontade de pecar. E não é porque a gente fala, não, na Bíblia não pode, então não. É porque você pensa e você fala, cara, se eu fizer isso, eu vou entristecer o coração do meu Deus. Então, quando você tem realmente esse encontro com Ele, você não sente mais essa vontade de quando você estava no mundo, de quando você não conhecia, de pecar. Outra coisa é se você tem aberto brechas na sua vida, possibilitando que o pecado entre. Então assim você peca constantemente. Como assim, Joquebede? Sim, você pode estar indo na igreja, pode estar assistindo o seu culto online, mas você tem aberto brechas na sua vida para o pecado entrar. Você tem deixado de fortalecer o seu espírito para fortalecer a sua carne. Como assim, Joquebede? Ao invés de tirar o seu tempo com Deus, você passa o dia todo na frente do celular, na frente do notebook, do computador, da televisão. Você esquece de Deus. Aí quando chega a noite, na hora de dormir, Deus, muito obrigado pelo dia. Desculpa, Deus, tô cansada, eu não vou ler o versículo hoje não, amanhã eu leio. E no outro dia é a mesma coisa. E os princípios da obediência aos seus pais, aos seus avós, aos anciões, como diz na Bíblia, você tem obedecido? Vamos fortalecer o espírito. Precisamos alimentar o nosso espírito lendo a palavra todos os dias. Precisamos alimentar o espírito orando, pois a Bíblia mesmo diz, a palavra de Deus diz que aquele que é nascido da carne é um ser carnal, mas aquele que é nascido do Espírito é um ser espiritual. Que nós possamos ser seres espirituais, seres que não vão se cair em tentação no pecado, porque quando nós fortalecemos o nosso espírito, nós não caímos em tentações. Quando nós estamos firmes com Jesus, firmes na nossa fé, nós não pecamos porque nós somos pecadores, mas nós não praticamos isso constantemente. Nós nos arrependemos e pedimos perdão a Deus. O meu recado para vocês hoje é esse, que nós possamos viver uma vida de santidade, que nós possamos fortalecer o nosso espírito. Por favor, gente, lê a palavra e meditar nela todos os dias. Ei, Jesus morreu na cruz por nós. Somos libertos do pecado. Ei, você não é mais escravo do pecado.
Viva uma vida de santidade com o Senhor. Fortaleça o seu espírito.